Olá, bom dia. Meu nome é Rubens Silva. Eu sou aluno de mestrado da UFC. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Evasão em Computação na UFC sobre as perspectivas dos alunos. Estou aqui representando vários autores e estou apresentando no WEI 2021. Rapidamente passando aqui pela nossa agenda, inserindo a contextualização. A evasão tornou-se um problema recorrente nos cursos da área de ciência da computação. Quando o aluno evade do curso, vários tipos de prejuízos são acarretados, como, por exemplo, no caso das instituições públicas, a verba estatal investida no aluno não redunda em benefícios para a sociedade, como, por exemplo, mão de obra qualificada, inovação e etc. No caso das instituições particulares, os recursos financeiros até o momento e os recursos que seriam investidos no futuro acabam sendo desperdiçados ou não se concretizam. Com isso, o objetivo desse trabalho é identificar as principais motivações, expectativas e dificuldades sobre a percepção dos alunos de graduação em Ciências da Computação, da UFC, e mapear o impacto dessas dificuldades na evasão. Falando agora dos trabalhos relacionados, a gente sabe que tem uma vasta gama de trabalhos que tem como problema principal a evasão, né? E com vários tipos de métodos de pesquisa e etc. Então aqui a gente listou apenas três para exemplificar, que são alguns trabalhos que são próximos do que a gente está fazendo. Todos eles têm o método de pesquisa survey e o que varia é o contexto, né? Falando agora do método que a gente adotou para esse trabalho, a gente tem 5 passos principais, que são definir o objetivo do survey, definir a população e a amostra, projetar e avaliar o questionário, distribuir o questionário e analisar os dados coletados. Quais são as questões de pesquisa? A gente já adotou três principais: quais são os perfis dos alunos, quais as expectativas dos alunos e quais são as dificuldades. E dentre essas dificuldades, quais são as que mais impactam na decisão de evadir. A população conta com 560 alunos, sendo todos de ciência da computação da UFC, no período de 2013 a 2020. O tipo de amostragem é não probabilística a esmo, pois a gente tentou abranger toda a população de alunos, enviou um e-mail para todo mundo, mas a gente se contentou com os que responderam. Falando agora do projeto do questionário, a gente adotou duas abordagens principais, que foi a pesquisa na literatura sobre motivadores de evasão em computação em âmbito nacional e estudo preliminar, que a gente fez um questionário online com 15 perguntas, abertas e semi-abertas, fechadas, e a população foram alunos de grupos fechados de computação em redes sociais. A gente obteve 57 respostas, sendo 13 de desistentes e 44 de alunos ativos. E com isso, essas duas abordagens, a gente chegou no questionário final, que teve 44 perguntas semi-abertas e fechadas, que a gente apresenta. A gente pode ver que tem algumas perguntas que são baseadas no estudo preliminar, como por exemplo a 11 e a 12, a 14, a 16, 17 também. Com o questionário em mãos, a gente pôde distribuir, né, com o apoio da coordenação da computação da UFC, a gente enviou um e-mail para todos os alunos atuais que possuem matrícula ativa e os desistentes, né. No e-mail foram apresentados os objetivos do survey, os pesquisadores envolvidos e também o anonimato e a privacidade dos dados. A gente fez 2 envios, sendo que o segundo a gente conseguiu 103 respostas válidas, das quais 72 são de alunos ativos e 31 alunos desistentes. Para fazer a análise dos dados, a gente fez, após a coleta dos dados, né, após essa distribuição, a gente criou um recorte de dados para esse estudo, né, onde cada autor analisou separadamente a relevância de cada pergunta do questionário, onde a gente atribuiu de 1 a 5, considerando a relevância da pergunta, e as perguntas que tiveram nota 4 ou superior foram selecionadas, e as perguntas que tiveram 3 a gente deixou para discussão de exclusão ou inclusão. E com isso a gente selecionou 17 das 44 perguntas iniciais. E como tem respostas semi-abertas, a gente precisou adotar Grounded Theory para fazer a análise dos dados de texto, né? Passando agora para os resultados, a gente vai responder as perguntas de pesquisa. A primeira é sobre o perfil dos alunos, quais os perfis dos alunos atuais e desistentes do curso. E a gente usou 3 aspectos principais, que foi faixa etária, gênero e método de ingresso na IES. E como resultado a gente teve que a faixa etária principal é entre 18 e 21 anos, do gênero predominante é masculino, e entre os alunos ativos a predominância foi de cotas, enquanto dos desistentes foi de ampla concorrência. Aqui estão os dados mais detalhados, né? Agora passando para QP2, as expectativas,
A gente chegou em três principais categorias, que são o curso, pessoais e de mercado de trabalho. Então aqui a gente tem a nossa árvore de categorias, onde cada retângulo colorido é uma categoria de expectativa, as respostas unitarizadas são as folhas em cinza. Cada resposta tem dois retângulos, um azul e um vermelho, onde o azul indica a porcentagem de alunos ativos que escolheu essa opção e o vermelho indica a porcentagem de alunos desistentes que escolheram essa opção. Então, por exemplo, professores qualificados, 70% dos alunos ativos marcaram a opção que tem expectativa de ter professores qualificados. Aqui é um resumo sobre as expectativas de mercado de trabalho, por exemplo. Tanto alunos desistentes quanto alunos ativos têm expectativas parecidas, onde eles buscam desenvolver software ou testes, ser pesquisador ou abrir o próprio negócio, sendo que os desistentes têm outra meta que é ser professor. Passando agora para a QP3, as dificuldades, a gente chegou em duas categorias principais, que são as dificuldades pessoais e as relacionadas à instituição. Aqui está a árvore de categorias para essa pergunta, onde a estrutura é basicamente a mesma, só que as categorias que a gente chegou foram diferentes, né? Então a gente chegou em 4 novas subcategorias, como curso, grade curricular, corpo docente e apoio estudantil. E as principais dificuldades foram muito parecidas tanto para alunos ativos quanto para alunos desistentes, né? A dificuldade e exigência das disciplinas, a didática dos professores e a dificuldade de foco está presente em ambos os grupos, porém com os desistentes falando também falta de motivação pessoal. Sobre motivadores de evasão, a gente tem as mesmas categorias, contudo aparecem algumas discrepâncias agora. Os alunos ativos falam de falta de motivação pessoal, dificuldades financeiras e didática dos professores, enquanto os desistentes também falam de didática dos professores, só que agora sendo a principal, falta de motivação pessoal e dificuldade e exigência das disciplinas. Passando agora para a discussão, as expectativas sobre as relações em ambiente acadêmico dos alunos, eles esperam que a maioria seja de sexo masculino e tenham a intenção de construir um bom networking durante o curso. Sobre os assuntos do curso, há discrepâncias. Alguns alunos esperam que as disciplinas sejam mais práticas, ou seja, de programação e implementação, enquanto outros esperam que os assuntos sejam mais teóricos. E ainda há quem acha que exista discrepância entre os assuntos estudados durante o curso e os que são demandados pelo mercado de trabalho. Sobre o mercado de trabalho, espera-se que seja amplo e concorrido, tanto em âmbito regional quanto nacional. Espera ter professores qualificados e os alunos esperam trabalhar e estudar durante o curso. E ao terminarem, eles buscam a carreira de desenvolvimento de software ou teste, mas também alguns buscam a carreira acadêmica como professor ou pesquisador. Agora, sobre as dificuldades, tanto os alunos ativos quanto os desistentes falaram muito sobre os assuntos estudados e a didática dos professores. Eles também falaram muito sobre a base de conhecimento ruim, que agregada a essas dificuldades das disciplinas que é inerente do ensino superior, acaba trazendo muitos empecilhos, né, aos alunos. Mesmo eles estudando uma quantidade razoável de horas por semana, ainda assim há reprovação. E isso acaba trazendo desmotivação aos alunos. Ainda há os fatores pessoais e motivacionais, onde eles responderam muito que sentem dificuldade de foco e organização pessoal e ainda afinidade com o curso. E aí buscando possíveis causas, né, para essas dificuldades, quando o aluno entra no curso com o desempenho escolar oriundo do ensino médio, né, baixo, ele acaba tendo muita dificuldade com as disciplinas que são mais difíceis, principalmente no começo do curso, né, que é quando eles mais evadem. E aí cabe à IES ter o suporte, né, para esse tipo de aluno. Mas que tipo de suporte, que tipo de ajuda que a instituição poderia prover para esses alunos? A gente sugeriu alguns aqui, por exemplo, programas de orientação e adaptação para o ensino superior, onde alguns alunos poderiam ensinar assuntos introdutórios, né, e importantes. Além disso, explicar a vida acadêmica, explicar as carreiras e etc. Tudo isso supervisionado por algum professor. Dessa forma, o choque de realidade poderia ser amenizado, né? Além disso, uma revisão da grade curricular poderia ser eficaz de forma a adiar as disciplinas que têm um índice elevado de reprovação ou uma média de notas mais baixa. Sobre os fatores motivacionais e também sobre a didática dos professores,
Muitos autores defendem o uso de diferentes tipos de metodologia, como metodologias ativas, metodologias lúdicas e etc., para poder promover a motivação e o engajamento dos alunos. E isso no começo do curso poderia ser positivo na primeira impressão dos alunos, né? Passando agora para as considerações finais. Esse trabalho proporciona uma visão mais ampla dos alunos de computação da UFC sobre as dificuldades, motivações e motivadores de evasão que eles enfrentam. Os resultados desse trabalho são relevantes para as coordenações da instituição, podendo focar na mitigação das dificuldades enfrentadas pelos alunos. Além disso, a metodologia pode ser reutilizada em contextos de outras IES, né? Aumentando a gama de trabalhos em âmbito nacional sobre a evasão. Como trabalho futuro, a gente pretende ampliar o estudo, mapear as ações que combatam os fatores de evasão, identificados tanto para semestre quanto para nível de meio de entrada e etc., todos esses fatores que acabam impactando, e reaplicá-la aos alunos que vão entrando em 2021.1 e ponto 2. Agradecemos ao UFC e ao GRUTS pelo suporte da pesquisa. Aqui estão as referências e obrigada.